Oi, eu sou a professora Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de literatura do Enem. Bem, nós vamos trabalhar o pré-modernismo agora. Vamos entender o pré-modernismo, gente? O pré-modernismo ele não é uma escola literária específica, tá? Igual a gente viu arcadismo, simbolismo, parnasianismo. Ele não tem uma unidade, não tem um manifesto, não tem uma especificidade, né? De, de como produzir poético deveria ser feito, produzir literário. Não existiu isso. É apenas um período de autores que eles não. Não é que todos sejam inclassificáveis, mas é um período de transição que não era nem parnasiano, nem simbolismo e não era moderno ainda. Então a gente faz esse recorte, né, dessa produção literária que aconteceu nesse momento, antes do modernismo, né, como pré-modernista. Mas a gente vai perceber que os autores, basicamente, eles não têm muita coisa a ver, não tem uma unidade na escrita deles, ok? Vamos lá. O pré-modernismo não é propriamente uma escola literária, mas um período em que alguns autores decidiram produzir uma literatura que refletia questões políticas e sociais que abalavam o Brasil, sem fundamentos estéticos e temáticos pré-estabelecidos. Não ficou decidido assim, não, gente, o Brasil está passando por um momento complicado, vamos todo mundo escrever? Não. A gente percebe que a literatura produzida nesse momento é um reflexo da situação do Brasil, né? Mesmo sem haver um movimento específico, mesmo sem haver uma unidade, uma escola, uma vanguarda. O Brasil do início do século XX mantém basicamente a mesma mentalidade do final do século XIX, pós-republicana, positivista e liberal. Bem, o Brasil está passando por uma oligarquia, né? A gente tem lá a oligarquia cafeeira, tem aquela questão do poder ser revezado Minas e São Paulo, né? De um abuso, né? Não existia mais a escravidão, mas a gente percebe que os operários que vieram, né? Os europeus que vieram trabalhar como operários nas indústrias aqui foram tratados de maneira também bastante desumana, eles não foram tratados bem, né? E, tipo, não só os que foram trabalhar nas indústrias, os que foram trabalhar nos cafezais também. Então a gente percebe que tem uma tensão no ar, né? Porque a essa altura do campeonato as pessoas já estão um pouco mais conscientizadas dos seus direitos, né? Principalmente os europeus lá, eles já tinham uma organização política. Então começam a se formar vários sindicatos no Brasil, né? Sindicatos clandestinos, mas que existiam, que tinham uma organização e que tentavam defender esses trabalhadores, tanto os rurais quanto os urbanos, tá? Então a ascensão da burguesia industrial, com ideias progressistas e que começa a confrontar as oligarquias rurais, que ainda mantinham o tradicionalismo no Brasil. Então, como a industrialização está crescendo no Brasil já, né, no início do século XX, já está grande, a gente começa a perceber que essas oligarquias rurais, né, do café, elas começam a perder espaço para esses grandes empresários industriais. Só que a gente vai perceber que, apesar de eles serem progressistas, eles trouxeram muitos avanços, né, no sentido de melhorar a vida na cidade. Eles também exploravam o trabalhador, né? Então os grandes industriais também exploravam os seus funcionários nas indústrias, né? O que, obviamente, foi desencadeando num desgaste, em pequenas revoltas, em greves, né? Que a gente vai ver a seguir. Período marcado por grande agitação. A gente teve, em 1896 e 97,
a Guerra de Canudos, na Bahia. Em 1903, a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro. Em 1910, a Revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro. Tá? Em 1912, 1906, Guerra do Contestado, em Santa Catarina. Em 1917, São Paulo é palco de inúmeras greves operárias, é o que a gente está falando. Esses lugares que a gente percebe, né, tipo a Bahia, no caso, Santa Catarina, a gente percebe que o que estava fora do centro urbano, né, que era Rio, São Paulo, Minas no máximo, né, eram as partes que ficavam muito marginalizadas, né? Então elas foram esquecidas, principalmente o Nordeste. O Nordeste nesse momento passa assim por um descaso que vai durar ainda mais alguns anos adiante. E vários autores vão denunciar isso, tá? Porque realmente o centro do Brasil começou a ficar muito visado e as pessoas começaram a esquecer dos outros estados e que os trabalhadores lá precisavam de condições trabalhistas também e de condições, né, de sobrevivência. Então, tudo isso vai estar acontecendo nesse momento. Obviamente, baseado em questões políticas, né, gente? A gente sabe que essas coisas aqui sempre são uma resposta, né, a algum mal feito político. Ou uma série deles, né? O pré-modernismo compreende o período de transição entre a produção literária do início do século XIX até a sua ruptura radical em 1922. Então, olha só, desde o início, né? Então, o pré-modernismo ele vai falar ali desde das vanguardas que vieram do final do século XIX, né? O período vai falar disso, né? O pré-modernismo não é uma escola, é um período, né? E a ruptura, que foi uma ruptura brusca desse período, foi em 1922 com a Semana de Arte Moderna, famosa Semana de 22, né? Na qual despontaram vários artistas muito importantes para o modernismo, que a gente conhece, artistas, né, tipo, das artes plásticas, da música, da literatura, né? Então, o pré-modernismo ele compreende esse período. Os autores que marcaram este período anunciam a modernidade, mas de uma maneira disforme, né? Não é da mesma forma. Cada qual com suas particularidades. Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos aí nasceu em 1884 e morreu em 1914. O paraibano, embora fosse formado em advocacia, lecionou literatura a vida inteira. Mudou-se da Paraíba aos 24 anos por causa da crise da lavoura açucareira que se abateu sobre o Nordeste no início da República, aí, que a gente estava falando, né? Começa a haver essa migração muito grande nesse momento, né? Não só do Augusto dos Anjos, mas de vários nordestinos, né? Com a promessa de uma vida melhor no Sudeste, que era onde estava acontecendo tudo, onde estava acontecendo a agitação econômica, a agitação política e cultural do Brasil. E que esses lugares foram completamente esquecidos. Quem é Nordeste? Né? Ninguém lembrava disso, ninguém lembrava que as pessoas lá tinham uma cultura de subsistência e que quando acabou esse período açucareiro, o que sobrou para essas pessoas fazerem lá, né? Quem trabalhava na lavoura. Então foi um período bastante complicado que até o nosso poeta aqui precisou sair de Pernambuco, da Paraíba, desculpa. Bom, ele publicou um único livro em vida, gente. Um único livro, só existe um único livro dele, que chama Eu. Esse livro foi publicado 2 anos antes dele morrer, tá? Em 1912. Augusto dos Anjos, gente, ele é um poeta inclassificável. Simplesmente a gente não consegue enquadrar ele em escola nenhuma, porque a poesia dele é muito particular. Ninguém nunca fez nada do tipo. Vamos entender.
O público e a crítica da época, acostumados à elegância parnasiana, consideraram seu livro grosseiro e de mau gosto. O vocábulo e os temas do autor causam estranheza pelo cientificismo, pessimismo e escatologia. Bom, a gente percebe aí que o Augusto dos Anjos ainda estava nessa onda cientificista, né? Que teve na poesia durante um tempo aí, depois do Iluminismo. Então ele estava, né? Que teve na literatura, na verdade, poesia cientificista mesmo, a gente viu poucas. Né? É como se ele fosse de certa maneira, ele tem um pouco a ver com naturalismo, tá? Mas não dá para enquadrar, realmente. Mas ele tem um pouco a ver com naturalismo, por essa questão do cientificismo e de mostrar um lado do homem que é um lado animalesco, o lado de matéria, né? O corpo é feito de matéria orgânica que se decompõe e etc. Então, o vocabulário e os temas do autor causam estranheza pelo cientificismo, pessimismo e escatologia. Escatologia tem a ver com isso, gente, com questões... com as questões físicas do corpo mesmo, né? Com o que o corpo produz, com secreção, com gases, com tudo. E tudo que está envolto na nossa matéria, como surgimos, né? Como o corpo humano, o corpo dos animais, como fomos constituídos, como somos constituídos, né? Isso tem a ver com escatologia. Por produzir uma expressão única, né? A expressão artística dele foi única. Então, por produzir uma expressão única, Augusto dos Anjos é considerado um poeta inclassificável, como a gente estava dizendo. Não tem um período. Ele se encaixa aqui pelo período que ele escreveu, né? Foi antes do modernismo, como a gente disse. O pré-modernismo ele é uma divisão temporal apenas, tá? Então, por isso a gente encaixa ele aqui, como um acontecimento do pré-modernismo. Vamos lá, Versos Íntimos, meu preferido dele. Eu acho esse poema sensacional. Provavelmente você já ouviu algum verso. Vamos ver. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Sensacional, gente. Ó, vamos lá. Tô sem uma canetinha aqui pra fazer a canção, mas ó, aqui a gente tem, né? A gente tem um soneto, certo? Ó, 4-4-3-3. Aí ele rima formidável, inseparável, miserável, inevitável, com quimera, pantera, espera, fera. Aí aqui a gente tem cigarro com escarro, apedreja com beija, chaga com afaga. O que ele tá querendo dizer, gente? Que o ser humano não pode esperar nada além da ingratidão, né? Esta pantera foi sua companheira inseparável. Por que essa pantera? Porque a ingratidão é talvez o que vai te comer vivo algum dia e te destruir, né? Igual uma pantera. Ou vai esperar você morrer pra se refestelar na sua carne. Pesado. Dark. Mas então. E aí, quimera, ó. Pra quem não sabe, quimera é fantasia, né? A gente pega lá Sandy Júnior, né? Fala sério. Tranquilidade, uma quimera. Então, é isso. É uma fantasia, né? Então, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Então, ninguém viu a sua última fantasia, a sua última esperança ser enterrada. Só em gratidão, porque você não tinha amigos do seu lado. Só em gratidão esta pantera. Então, acostuma-te à lama que te espera, né? O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Então, se você mora
Se você habita esse mundo que só tem gente que vai te apunhalar, você também tem que apunhalar, você tem que se antecipar, ele diria, né? Ó, toma um fósforo, acende teu cigarro. Beijo, amigo. É a véspera do escarro, então. Se alguém tá te beijando, tipo Judas, né? Jesus. Judas foi lá, deu um beijo e traiu. É tipo isso que ele tá querendo dizer aqui. O beijo é a véspera do escarro. Então, alguém que tá te beijando, algum dia pode escarrar. A mão que te afaga, né, que faz carinho, é a mesma que vai te apedrejar um dia. Então, se alguém causa ainda pena à tua chaga, então se alguém tem pena de você, você já se antecipa aí. Apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Sensacional. Outros autores. A poesia produzida no período fica em cargo apenas de Augusto dos Anjos, tá, gente? O único poeta desse periodinho aí que a gente marca. Mas destacamos alguns autores que marcaram a produção da prosa neste período. Há uma observação. Ele é o único autor que ficou conhecido, que está nos livros. Não quer dizer que não teve alguém ou milhares de pessoas, outras pessoas que produziram uma literatura muito boa, uma poesia muito boa, só que nunca foram descobertos, tá? Isso pode acontecer, isso acontece todos os dias. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, né? 1866, 1909. O autor carioca teve uma formação determinista e positivista, ó. Então a gente tem aí essa coisa do que tem lá no realismo, no naturalismo, né? Determinismo e positivismo. Ele era engenheiro civil, né? Mas sempre gostou de escrever, tornando-se jornalista. Foi enviado para o sertão da Bahia para cobrir a campanha de Canudos, onde presenciou um massacre do exército contra os sertanejos. Então estava tendo um momento bem tenso lá no sertão da Bahia, né? Que o exército do litoral, as pessoas do litoral, que eram as únicas pessoas que tinham um status, né, que eram ricos e tudo mais, eles, de certa maneira, o sertão, essas revoltas do sertão incomodavam essas pessoas, mesmo que estivessem muito longe. Isso desestabilizava a política local. Então eles mandaram o exército lá mesmo e mataram muita gente. E ele presenciou isso, ele relatou isso, ele era jornalista na época, né? Foi lá como aqueles repórteres enviados, esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Correspondente. Foi lá como correspondente, né? Retratar esse fato. A constatação de que haviam 2 Brasis, né? Um da elite e um dos pobres, isso daí existe até hoje, né? Vamos falar a verdade. Levou-o a escrever Os Sertões, em 1902. A obra denuncia as contradições nacionais que protegiam os ricos e matavam os pobres, o que ainda não foi superado pelo país. Foi eleito pela Academia Brasileira de Letras pelo livro. Inclusive, ele também ganhou um prêmio de um instituto de geografia e história. Porque esse livro, gente, na verdade, ele faz um apanhado tão específico sobre o sertão, né, que ele tem até uma questão do solo, né, ele analisa o solo do sertão, as plantas que crescem lá, né, é bem técnico em algumas partes, né, falando mesmo dessa questão geográfica do sertão, né, e relacionando isso com o povo e com o sofrimento do povo. Lima Barreto, outro autor carioca, buscou retratar com simplicidade e ironia a vida da pequena burguesia que se formava no Rio de Janeiro. Foi bastante criticado por utilizar uma linguagem despretensiosa. Escreveu, dentre outros títulos, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, também mais um autor que
que também, ó, vocês podem perceber, não tem uma ligação entre eles, né? Não tem algo que una, que dê uma unidade ao trabalho dessas pessoas, né? No caso do Lima Barreto, ele estava retratando a vida urbana mesmo, né? Da burguesia, então de um jeito bem simples, descomplicado, né? Ele vai falar dessa burguesia que foi surgindo no Rio de Janeiro, né? E foi criticado por usar essa linguagem, provavelmente porque ainda tinha um público parnasiano muito forte, né? As pessoas realmente gostavam dessa coisa rebuscada do parnasianismo. Então ele foi bastante criticado por isso. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, você imaginava que ele era desse momento? Monteiro Lobato, grande conhecido aí pelas histórias do sítio, né, do Pica-Pau Amarelo. O Monteiro Lobato, gente, ele sempre teve uma ligação com a vida rural. A gente vai perceber que a literatura que ele produziu desde o início tem esse cunho, né? Que não é um cunho regionalista, né? Como a gente vê no Euclides da Cunha. Mas é porque tá ali em São Paulo, né? Taubaté, né? Ele nasceu ali. Mas que vai falar da vida do interior, tá? Então, Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, o autor sempre teve contato com a vida rural, mesmo após de mudar-se para São Paulo, onde cursava Direito. Então, ele foi para São Paulo, morou lá um tempo, cursou Direito, mas ele voltou para o interior para administrar as pequenas fazendas da família dele, que tinham deixado para ele, né? E de lá tirou inspiração para suas obras, como Urupês, em que deu vida ao personagem Jeca Tatu. Gente, o Jeca Tatu, ele é, assim, um personagem tão conhecido, acho que tão popular quanto os personagens do Sítio, né? Não tanto, porque o Sítio, né, foi exibido na televisão durante muitos anos. Mas o Jeca Tatu, ele é a caricatura mesmo do matuto, né? Do homem rural, aquele que mastiga o matinho assim, né? Palito dente com a palha, enrola o papel fumo, senta de cócoras, né? Inclusive, tem algumas campanha de algumas doenças, né? Algumas doenças que se pegavam através do solo, através da água, foram feitas, foram representadas através da figura do Jeca Tatu, né? Porque achavam que isso aproximaria as pessoas do campo, né? Dessas questões de higiene, né? De saneamento básico. Então, o Jeca Tatu foi uma figura tão conhecida que ele foi utilizado com esse intuito posteriormente. Bom, é isso. A gente fica por aqui.